O Internacional está na Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Depois de tanto sofrimento no estádio Beira-Rio, o vestiário pôde enfim respirar. O técnico Abel Braga disse que vai tomar o seu vinho e se emocionou na entrevista coletiva daquele que foi o seu último jogo como treinador. Informação garantida por ele mesmo. Entretanto, nada define que Abel Braga não estará no estádio Beira-Rio no ano de 2026. E conversas vão acontecer nos próximos dias para que Abelão possa vir a ser um coordenador técnico colorado. O que se sabe também é que Abel terá um monumento em sua homenagem no Complexo Beira-Rio. Confirmação da própria direção através de um pedido popular dos torcedores e também de conselheiros do clube. No vestiário, muita festa. Promessas que foram pagas e desabafos de jogadores e também de comissão técnica. Entretanto, alguns passaram do ponto. Alexandro Bernabei tirou o fone de uma repórter para responder a críticas que ele recebeu durante o ano. D'Alessandro ofendeu um repórter durante a entrevista coletiva. E o presidente Alessandro Barcelos foi ao pupitre, mas não concedeu uma coletiva. Fez um pronunciamento, onde prometeu grandes mudanças na direção e estrutura diretiva administrativa do Internacional para o ano de 2026. Esse é o Diário do Inter KTO deste domingo, 7 de dezembro de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações para falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo. Obviamente, o mais importante foi o jogo e os jogos. O Inter venceu a equipe do Red Bull Bragantino pelo placar de 3-1 aqui no estádio Beira-Rio. E mais do que isso, contou com a ajuda de Botafogo, que venceu o Fortaleza, de Palmeiras, que venceu o Ceará, para se manter dentro de muito sofrimento na Série A do Campeonato Brasileiro. Toda a emoção do estádio Beira-Rio, no vídeo que eu gravei segundos depois, ou até antes do apito final do árbitro, é só conferir aqui no canal e toda a ode feita a Abel Carlos da Silva Braga, um dos maiores ídolos da história do Internacional, que entra na prateleira de semideus colorado depois do jogo de hoje. Mas a repercussão do vestiário colorado, ela foi muito longa aqui no estádio Beira-Rio. Jogadores pagaram promessas caminhando em todo o gramado de joelhos. O Vitão, o Alan Patrick, o Vitinho fizeram isso. Mas a devoção da torcida com a figura de Abel Braga tomou conta da arquibancada, do vestiário, da direção, da torcida em redes sociais. Muitos solicitavam, e inclusive uma petição foi feita ao Conselho Deliberativo do Internacional, logo depois do jogo, para que Abel tivesse uma estátua no estádio Beira-Rio. E essa estátua será realizada. Quem confirma isso é o presidente Alessandro Barcelos, durante a sua fala, o seu pronunciamento. Ele disse que nos próximos dias a direção do Internacional vai tratar de trabalhar para este monumento, que vai homenagear Abel no Complexo Beira-Rio, o maior técnico da história do Internacional, campeão do mundo e que agora, sem receber, tira o Inter de uma situação absolutamente complicada da zona do rebaixamento. Mas vamos às repercussões do vestiário do Internacional. Abel Braga estava radiante, ele estava brilhando. E houve momentos muito emocionantes na entrevista coletiva do técnico colorado que mostram o quanto ele tem aderência ao clube, às pessoas, aos funcionários. Um dos exemplos é o fato de que na entrevista coletiva do Abel, não só os dirigentes do departamento de futebol estiveram presentes, os funcionários do Inter foram para aplaudir Abel. A gente vê a comissão técnica do Abel estava ali, o Adriano Loz, que é o supervisor do Internacional, que cuida de toda a logística, estava acompanhando e foi homenageado pelo Abel Braga. Muitos funcionários encheram a sala de imprensa para prestigiar Abel, que veio como um astro, com uma aura absolutamente diferenciada nessa última semana do ano para tirar o Inter da zona do rebaixamento. E o Abel estava absolutamente radiante com tudo o que viveu aqui. Ele agradeceu a todos, se disse muito feliz pelo seu último jogo como treinador. Ele havia se despedido em 2022 no Fluminense, mas agora ele de novo voltou e teve a sua real despedida do cargo de técnico do Internacional.
e garantiu: não será mais técnico de futebol. Abel Braga garantiu que essa foi a sua última passagem, de que ele não vai voltar a ser técnico e que até pode trabalhar no ano que vem no Internacional. E ele deixou essa porta absolutamente aberta. Abel vai conversar com a direção do Internacional nos próximos dias para se definir a sua permanência. Em quais condições, em qual cargo, sobre quais vieses. Ele falou muito sobre a necessidade do Inter não voltar a viver um momento como este que viveu aqui no estádio Beira-Rio, de briga pelo rebaixamento. E que para isso é necessário que os jogos do início do Campeonato Brasileiro tenham uma importância maior. E o Abel falou como quem vai implementar isso na próxima temporada, o que é bem possível que o Inter acerte a partir dos próximos dias. Sobre o jogo, o Abel Braga falou sobre algumas questões táticas, mas a mais interessante delas foi sobre o Alan Rodrigues. Ele disse que muitas pessoas criticaram ele ou questionaram ele internamente, dizendo: cara, tu vai colocar o Alan Rodrigues pela esquerda, sendo que ele sempre jogou pela direita. E ele disse que queria um jogador que flutuasse pelo lado esquerdo, como o John flutua pelo Red Bull Bragantino. E que isso deu muito certo, e que a comissão técnica do Inter disse para ele no intervalo: olha, o movimento do Alan Rodrigues está quebrando os caras. E o Alan Rodrigues fez um grande jogo, na opinião do Abel Braga, e ele relatou isso na entrevista coletiva pós-jogo, tá? Depois da fala do Abel Braga, o presidente Alessandro Barcelos foi até a bancada da entrevista coletiva. E convenhamos, havia muita expectativa para esta fala do presidente Alessandro Barcelos em função do que havia sido prometido, de que a roupa suja a ser lavada, ela seria lavada depois do Campeonato Brasileiro, depois do término da temporada, que aí se apontariam os dedos e todo mundo esperava que isso pudesse acontecer hoje. Mas o presidente Alessandro Barcelos disse que não. Ele fez apenas o pronunciamento e disse que a entrevista coletiva vai acontecer ao longo da semana, para que esse domingo seja para todo mundo respirar, comemorar dentro do possível, é claro, mas principalmente respirar, tirar um pouco o peso. Porque quando o presidente Alessandro Barcelos falar sobre mudanças, elas serão impactantes, inclusive no ambiente do Inter. Muita coisa vai ser implodida. E está muito claro que, virando para a próxima temporada, vai ser uma vassoura geral. Acredito que no departamento de futebol, e o Abel Braga vai ser um cara preponderante para isso, eu tenho muita curiosidade para saber como que vai ser a condução do departamento de futebol, mas sobretudo em outras áreas. Deve cair vice-presidentes e diretores de todas as áreas, porque a ideia indicada pelo presidente Alessandro Barcelos é de que exista um ano de transição, já que em 2027 essa gestão não vai existir mais. Então é muito provável que nomes da oposição venham para ocupar cargos em todas as pastas, para que exista um ano de transição da gestão presidente Alessandro Barcelos para a próxima, seja ela qual for. Uma informação importante do vestiário do Inter, e ao longo da semana a gente vai repercutir as falas dos jogadores também, e isso foi confirmado pelo Abel Braga, é que Sérgio Rocher não tinha condições de jogo. E o Abel Braga parabenizou o Sérgio Rocher, agradeceu ao Sérgio Rocher pelo esforço que ele teve de entrar no sacrifício, de estar nesses 4 jogos ajudando o Inter sem ter suas condições reais. E hoje até que o Rocher fez um bom jogo, tá? Por mais que tenha falhado nas partidas contra o São Paulo e também contra a equipe do Vasco da Gama. Na zona mista, passando um apanhado geral, os atletas falaram muito sobre Abel Braga. Rasgaram elogios ao Abel Braga e falaram sobre a importância de ter Abel Braga no ambiente colorado na próxima temporada. Eu não sei quantos jogadores vão ficar na próxima temporada, tá? Mas o Abel Braga foi um cara que fez muito bem ao vestiário e todo mundo saiu elogiando muito ele por essa semana de trabalho. Isso se percebeu nas falas dos jogadores do Internacional. Entretanto, a gente teve 2 episódios que mancharam um pouco esse vestiário do Inter pós-permanência, tá? O primeiro deles aconteceu no gramado do estádio Beira-Rio. Durante a festa dos jogadores junto à torcida, o Alexandro Bernabei foi até a repórter Nani Quebelo, da Rádio Inferno, puxou o fone dela e disse: fala agora, como se quisesse ter um sentimento de revanchismo, de resposta, como se o Bernabei tivesse feito grande coisa, né, pelo Internacional. Isso passou batido, mas caiu muito mal no vestiário do Internacional. Tá? Os dirigentes estavam indignados com a postura do Bernabei, que não foi um cara que ajudou ao longo do ano, pelo contrário, trouxe vários problemas para o vestiário do Internacional e que no final tem esta atitude,
que é uma atitude lamentável e que foi repudiada pela direção do Internacional, e é bom que isso se diga. Um outro episódio aconteceu na zona mista. Enquanto o repórter Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, fazia a sua pergunta, D'Alessandro, diretor técnico do Inter, questionou ao assessor de imprensa do Inter, Thiago Rocha, com a frase: "Por que você deixou este merda perguntar?", ofendendo o repórter Alexandre Ernst. O Leonardo Sonda, que é repórter da TV Bandeirantes, estava ao lado dele neste momento e olhou para escutar a conversa e para registrar a conversa. E isso irritou o D'Alessandro. O D'Alessandro perdeu a cabeça, xingou o Sonda, partiu para cima em determinado momento do Sonda e ele foi separado pelo presidente Alessandro Barcelos. E depois os assessores de imprensa do Internacional acabaram comedindo ali o D'Alessandro, que chegou a dizer que tinha entendido que o Sonda tinha falado alguma coisa, e o Sonda não falou nada, ele estava olhando, mas a pergunta do D'Alessandro foi: "O que tu tá olhando?" E aí o D'Alessandro teve essa atitude, passando bem do ponto, um chilique do D'Alessandro na sala de imprensa. Mas o ambiente agora ele é de respiro. O Internacional está na Série A do Campeonato Brasileiro. Vai comemorar nesta noite com todo o ambiente colorado, que deverá ser implodido ao longo da semana, tanto em departamento de futebol, como também em outras pastas do clube. Para fechar, vamos falar aqui de KTO. Eu avisei lá no Instagram, @duplayt, da odd da KTO para a permanência do Inter na Série A do Campeonato Brasileiro. Tava pagando 5. Se você apostou, se deu bem, comenta aqui embaixo se tu jogou nessa odd lá na KTO. Te registra, jogue com responsabilidade, lembrando que é o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!